Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Fundamento Cripto. Nesse vídeo vamos abordar o tema RPC. RPC é uma sigla muito utilizada dentro dos projetos de criptoativo, em especial nas carteiras. Quando você vai adicionar uma nova rede, geralmente ele pede ali um RPC. Então vamos entender aqui o que é RPC e no final do vídeo você tem um melhor entendimento sobre isso e fique mais à vontade quando for adicionar uma rede na sua MetaMask ou uma outra carteira que necessite de RPC. Vamos ao vídeo. O que é RPC? Bom, aqui um breve sumário do que a gente vai abordar. O que é RPC, por que precisamos do RPC e como usar o RPC. Bom, pessoal, então o que é o RPC? O RPC vem do termo em inglês Remote Procedure Call, que é a chamada de procedimento remoto. É uma chamada de uma função que é feita remotamente. E, na verdade, o que é o RPC? É um protocolo do tipo solicitação e resposta. Ele faz uma solicitação, ele é o cliente que faz a solicitação para quem faz uma solicitação por servidor e ele espera essa resposta do servidor para continuar o seu desenvolvimento do código. Então, quando a gente fala de protocolo, a gente está falando de quê? É um padrão de convenção, é um padrão, é uma convenção que é feita nesse caso, entre dois computadores, né? Obviamente foram feitos pelos programadores, mas é uma convenção entre dois computadores de como eles vão conversar. Então, é um protocolo. E aí, quando a gente fala de RPC, a gente está falando também de computação distribuída. Isso é interessante porque quando a gente fala de projetos criptativos, a gente está falando de computação distribuída, porque você está fazendo processamentos de forma distribuída. Você tem lá, por exemplo, a EVM, que é a máquina virtual da Ethereum, que ele faz processamento distribuído. Quando você acessa um contrato, você está fazendo uso do RPC também para fazer a solicitação para que seja rodado um contrato inteligente de forma distribuída. Então, a gente está falando aqui de computação distribuída. Por isso, tem o RPC aí no meio aí para fazer essas chamadas de um computador para o outro. Permite ao cliente, essa é outra característica, né, que são várias características, permite ao cliente o acesso a um servidor remoto através de chamado de um procedimento local, ou seja, o cliente é o computador que está solicitando a outro computador um processamento. Então, o desenvolvedor consegue ali fazer esse procedimento como se fosse de forma local. A programação é mais simplificada através do RPC. Como eu já comentei também, é uma chamada de função rotina em outro computador. Uma função que você vai chamar no outro computador e vai esperar uma resposta para aquela função. E a gente vai ver alguns exemplos de que tipo de função seria essa. Bem simples, tá? É estabelecer comunicação entre dois computadores, né? É um protocolo. O RPC é um protocolo que consegue estabelecer essa comunicação entre dois computadores, que no final do dia vai ser o quê? Uma chamada de uma função, de um procedimento que vai ser rodado em outro computador e vai ser devolvida essa resposta, esse processamento. O RPC também ele facilita o desenvolvimento do software do lado do cliente. Então você já tem um protocolo que é um padrão, esse padrão já embute ali como você vai programar. Então, o desenvolvedor ele simplesmente já tem o beabá ali de como fazer essa solicitação para o outro servidor. Os dados também são recebidos no formato, são enviados e recebidos no formato binário. Isso aqui é interessante porque quando você manda uma chamada de procedimento remoto, ele vai no formato binário. Esse formato binário é um formato bem reduzido de informação, que quando chega no outro computador, ele simplesmente vai pegar aquele formato e vai rodar de forma bem veloz. Então, é outra característica importante do RPC. A gente vai ver isso aqui, por que é interessante usar o formato binário e não texto livre, né? Porque algumas maneiras de você fazer solicitação por clientes e servidores, por vezes usa protocolos que têm o texto escrito. Então, o formato binário é uma forma compactada de informação que você vai conseguir fazer muitas requisições com custo baixo de latência e uso baixo de rede. Então, você ganha na velocidade. E aqui é só um exemplo de como é o RPC. Você tem aqui um cliente aqui, computador cliente, e aqui você tem um servidor. Essas caixinhas aqui separam o espaço de cada um. Então, você tem a função lá no cliente que chama um RPC. Esse RPC
entra dentro do servidor, vamos dizer assim, essa chamada entra aqui no servidor, o servidor processa o pedido, faz a chamada do serviço, aí o serviço executa o serviço, que é o processamento, e retorna a resposta, e aí o cliente continua ali o processamento dele. Uma coisa interessante, mas não primordial para a gente entender o que é RPC, é a questão de, na requisição, ser assíncrona, ou assíncrona. Só para a gente entender um pouquinho mais como funciona aí a programação por baixo dos panos. Então, a requisição assíncrona é o que está acontecendo aqui. Ó. Você observa aqui que a requisição ela é feita, até aqui, ó, é feita. É como se a gente imaginasse que isso aqui fosse o tempo. É mais simples a gente entender assim, como se aqui, essa linha aqui fosse o tempo. Então, no tempo, ela faz uma requisição, ele para o processamento onde ele está ali. Aí aqui é o outro computador, né? Como se fosse outro computador, segundo a requisição aqui. O outro computador faz o que ele tem que fazer, processa e retorna a resposta para esse outro computador conseguir continuar a execução do processamento. Em requisição assíncrona, é como se tudo acontecesse ao mesmo tempo. Esse computador aqui está fazendo uma chamada no servidor, o servidor está processando e ele continua fazendo outro processamento, enquanto essa resposta não vem. Se essa resposta vir ou não, ele continua o processamento. Ele pode fazer outra chamada também e continuar o processamento. Então, aqui é uma forma em série, onde você depende das requisições de entrada e saída, e aqui é uma forma paralela de se observar, de fazer o processamento. No caso aqui desse desenho, o processamento aqui está sendo feito em série. O computador faz a solicitação para o outro computador, espera o processamento, só depois que ele continua a função dele. Só mais um adendo aí para a gente entender um pouquinho melhor como é que é a programação por baixo do RPC. E por que precisamos do RPC? Para se comunicar a um servidor de forma genérica. Essa que é a ideia principal. A ideia é, se alguém perguntar para você o que é RPC, é isso. É para se comunicar a um servidor de forma genérica. Ou seja, um cliente se comunicar a um servidor. Quando a gente está falando aqui de projeto criptativo, esse servidor vai ser um servidor de blockchain. Então, você está se comunicando a um servidor que te dá respostas de processamentos relacionados à blockchain que está rodando. Outro motivo, né, porque a gente precisa do RPC, para realizar operações como visualizar saldo, aí a gente já consegue observar aqui, porque nas carteiras lá tem aquela solicitação de para você adicionar uma rede, você botar o RPC. Então as carteiras fazem uso do RPC. Criar uma transação também é necessário. E para interagir com contratos inteligentes, tudo através de carteira. Mas você precisa desse RPC. Então, essa é a necessidade do RPC e a gente vai ver como é que faz essa comunicação aí. Aqui, a título de exemplo, eu peguei no site da Polygon, o RPC da Polygon, e aqui eu traduzi. Qual a importância dele? É porque ele é rápido, né? Porque ele é transferido de um computador para o outro de forma binária, e essa forma binária é como eu falei, é uma forma reduzida de dado que pode ser usado e processado. Então, você vê aqui, ó, olha a quantidade nas últimas 24 horas de requisições. Aqui, solicitações e requisições é a mesma coisa. Então, olha a quantidade: 1,5 bilhões de requisições. É muita coisa. Isso aqui é a quantidade de requisições que são repetidas, que ele guarda em cache. Então, ele consegue guardar em cache. Em cache é como se fosse uma memória paralela, que quando as requisições são parecidas ou iguais, ele simplesmente consulta o cache, em vez de ir lá consultar a blockchain. É uma memória intermediária. É interessante observar isso aqui, ó. Isso aqui e isso aqui também. A requisição por segunda. São 17.515 requisições por segundo. É a média que foi aqui das últimas 24 horas. Você vê que é muita requisição. Então, dependendo da maneira como você programa para que essas requisições sejam atendidas, processadas, você vai pesar demais a rede. Então, a RPC vem nessa ideia de ajudar esse processamento, essa velocidade. E aqui a quantidade de banda, ó, 6,22 terabytes nas últimas 24 horas. Então, você vê que é muita banda utilizada aqui para fazer esse processamento. Isso é apenas em 24 horas. E esse aqui é o caminho que você coloca lá na carteira, lá na MetaMask, no caso, quando você vai colocar, vai adicionar uma nova rede, você coloca lá o RPC, no caso aqui da Polygon. E aqui como utilizar? Por vezes você vai em alguns sites para buscar esse RPC, está lá a informação, vai ter o RPC, vai ter outras informações com Chain ID,
símbolo, explorador de bloco e o nome da rede, que é o que você coloca dentro da MetaMask. Vou mostrar para vocês aqui. No caso aqui da MetaMask, tem aquela a rede da Ethereum, aí você vai adicionar uma nova rede, já tem várias redes aqui, ele vai adicionar uma nova rede. Aqui só um exemplo. E aqui é a cara da MetaMask quando a gente vai adicionar uma nova rede. Então você coloca lá algumas informações, algumas são opcionais, como explorador de bloco e o nome da moeda, mas algumas são necessárias, são obrigatórias, como o RPC. A URL aqui da RPC, que é aquela URL que eu mostrei lá atrás no caso da Polygon. Então, você botando essa URL aqui, é onde a carteira vai fazer a consulta e vai mandar as transações, vai interagir com o contrato inteligente. É a porta de entrada da blockchain, que chama de gateway. Então, é a porta de entrada que você vai acessar a blockchain para poder fazer todas as transações, todas as coisas que você precisa fazer para interagir com a blockchain, com os contratos inteligentes. Beleza, pessoal? Essa é a ideia do RPC. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixe no comentário. E até o próximo vídeo. Valeu!